Pessoal, no vídeo de hoje eu irei falar de um alimento alternativo que é considerado uma das culturas mais antigas do Brasil, encontrado em terras brasileiras antes mesmo da chegada dos colonizadores. E com a crise que nós estamos passando, buscar alternativa ao milho e ao farelo de soja é uma solução para baratear nossas rações. Sabemos que o farelo de milho e o farelo de soja são os dois alimentos base convencionais de uma ração de aves e suínos. Então, a busca por alimentos alternativos é uma solução que pode vir a baratear os custos de sua produção sem afetar o desempenho zootécnico dos seus animais e, consequentemente, sem afetar a produção desses animais aí no seu criatório. Esse alimento foi considerado em 2017 pela Organização das Nações Unidas o alimento do século XXI. Esse alimento é a mandioca, como vocês mesmos já viram aqui no vídeo. Então, pessoal, assistam todo esse vídeo, compartilhe, deixe a sua curtida e seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para você receber todas as notificações. Vamos ao vídeo. Pessoal, o Brasil é referência mundial nas pesquisas e nas quantidades e qualidade de suas cultivares produzidas no país. É um alimento que apresenta uma excelente adaptação às diversas condições de solos e clima encontrado em nosso país. É produzida tanto pelos pequenos quanto pelos grandes produtores. Pessoal, e é uma planta que apresenta um grande potencial porque todas as partes dela podem ser aproveitadas, como por exemplo a parte aérea, ou a raiz. E é interessante que existem culturas cultivar com um enorme potencial de parte aérea, podendo ser realizada até 3 cortes antes da colheita. Isso é muito importante. Pessoal, a raiz da mandioca, também conhecida como aipim, macaxeira ou maniva, nas diferentes regiões brasileiras, essa planta, esse alimento, ele tem algumas diferenciações de acordo com a sua cultivar que você está plantando aí na sua região, principalmente em relação ao teor de ácido cianídrico encontrado nessa planta, que esse ácido cianídrico é um fator antinutricional que deve ser reduzido o máximo possível antes de ser utilizado na alimentação dos seus animais. Então, a raiz da mandioca é uma excelente fonte de carboidratos e energia para os nossos animais. É um alimento rico em vitamina A, vitamina B1, B2, vitamina C. É um alimento que apresenta um baixo teor de proteína, mas isso depende também da cultivar, mas no geral fica em torno aí de 2, 3, 4, 5. Eu já vi cultivar apresentando até 7, e já vi trabalho até com 8% de proteína. Então isso é muito relativo, mas é considerado um alimento de baixo teor proteico. Então, ele é um alimento energético que pode, de acordo com resultados de pesquisas, substituir até 100% do farelo de milho na ração de poedeira comercial, sem afetar o desempenho produtivo desses animais, reduzindo com isso os custos da produção aí no seu criatório. Mas existe também informações científicas mostrando a eficiência com 50% de substituição, 70% de substituição, 75%, 80%. Então tudo isso tem que ser balanceado
e tem que ser recomendado por um profissional aí da sua região, para que ele calcule direitinho o valor nutricional dos seus alimentos que irão fazer parte aí da sua ração, ok? E é interessante também, pessoal, eu deixar bem claro que dependendo da parte da planta que você vai utilizar, pode haver aí uma variação dessa composição nutricional, como por exemplo a raiz, como por exemplo a parte aérea. Então, leve isso também em consideração. Então, toda a planta é utilizada, como eu falei anteriormente. No caso da raiz, é muito importante a lavagem dessa raiz antes de qualquer procedimento posterior. Por quê? Porque no momento que você faz essa lavagem, necessariamente é feita em água corrente para tirar toda a sujidade, toda a terra que fica encrustada aí nesse material. E posteriormente você vai fazer as secagens dependendo da forma que você irá botar ela para secar. Porque primeiramente você pode quebrar essas raízes, você pode diminuir ela em pedaços para até mesmo facilitar essa secagem, e logo depois você irá fazer uma trituração, seja ela primária, para depois você realizar uma outra secagem, ou seja uma trituração definitiva, caso o seu material já esteja no ponto de secagem, e ótima para passar em uma forrageira, em uma peneira aí de 6 milímetros que é encontrada aí no mercado. Como que você vai saber? Pessoal, praticamente você pode pegar um pedaço de raiz de mandioca e riscar um piso cimentado. Se ficar a listra em forma de giz, praticamente esse material está ótimo, irá passar muito bem, não irá embuchar na sua forrageira. E aí você reduziu muito bem o teor de água e o teor de ácido cianídrico, que é um fator antinutricional que eu falei anteriormente desse material, e posteriormente ele poderá ser armazenado ou utilizado direto na sua formulação da ração para os seus animais. Em relação à secagem, 3 dias ao sol seca muito bem. Tenha bastante cuidado com as condições ambientais aí, esses dias que você irá colocar esse material ao sol. Não leve esse material em um dia chuvoso ou um dia nublado, que isso com certeza irá comprometer a qualidade aí desse produto. E em breve eu apresento um outro vídeo falando sobre a parte aérea da mandioca usada na alimentação de galinha. Deixe aqui nos comentários se você tem interesse em um vídeo falando sobre a parte aérea. Pessoal, aqui no Criatório Sertão Caipira, o quilo da macaxeira é vendido a R$3. Deixa aí nos comentários o preço aí na sua região. Em relação às fases de criação, esse alimento ele pode ser utilizado em todas as fases de criação de aves, e isso é muito importante eu deixar aqui. No momento em que você for utilizar a raiz da mandioca na alimentação de suas galinhas na fase de postura, é muito importante você adicionar um pigmentante natural para você melhorar a coloração da gema do ovo das suas galinhas, que esse alimento apresenta um baixo teor pigmentante, diferenciando aí do milho, por exemplo. Então, como eu falei, é um alimento alternativo, é uma fonte energética que substitui parcialmente ou integralmente o farelo de milho na ração dos seus animais. Deve ser balanceada essa ração quando você for utilizar, seja qual for o alimento alternativo. E no caso da mandioca, nesse caso é possível oferecer aos produtores locais a oportunidade de utilizarem
um produto alternativo regional de custo baixo, de fácil cultivo na alimentação de suas aves e, ao mesmo tempo, você irá possibilitar aos produtores rurais agregar valor à cultura da mandioca e, com certeza, dar uma qualidade essencial diferenciada no produto que você está produzindo aí na sua propriedade, que é a carne de galinha ou o ovo de galinha. Pessoal, esse assunto é tão importante que eu irei apresentar outros vídeos relacionados ao uso da mandioca na ração de galinha. Então, deixe os seus comentários logo abaixo, deixe as suas dúvidas, deixe as suas considerações que eu irei usar nos próximos vídeos falando sobre o assunto. Deixe sua curtida se gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outro amigo criador e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu sou Genilson Bezerra, sou zootecnista, seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.